Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed? O motorista Dara recebe pacote de 136 milhões de dólares da Uber. Como a gente sabe, o Uber está passando por um turnaround desde 2017, quando seu fundador foi demitido e o Dara assumiu com o objetivo de fazer a empresa mudar os seus resultados. Será que ele fez um bom trabalho para merecer esses 136 milhões de dólares? É isso que a gente vai ver nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, para a gente entender se o Dara fez um bom trabalho, vamos entender um pouco do histórico desse turnaround que foi executado desde 2017. Como a gente sabe, o Uber ele foi fundado pelo Travis, que revolucionou o mercado de mobility, só que ele tinha um problema. Ele tinha muita dificuldade de gestão e da sua imagem perante o público. E aí o que aconteceu? Vários problemas ocorreram e a empresa estava queimando muito caixa. O que aconteceu? Os investidores decidiram trocar o Travis como executivo principal da empresa. Isso daqui foi no dia 21 de julho de 2017. Travis, CEO do Uber, renuncia ao cargo de CEO. Qual que foi a substituição? O Dara. Isso no dia 30 de agosto de 2017. Uber nomeia Dara para o cargo de CEO. Ele tinha sido CEO do Expedia e tinha feito um excelente trabalho lá. Foi contratado a peso de ouro para conseguir executar todo o plano de, primeiro, mudar um pouco dos financials estruturais que o Uber vinha mostrando, muito prejuízo, vou mostrar para vocês, e muita queima de caixa, para tentar fazer uma abertura de capital e dar saída para investidores que colocaram muito dinheiro na operação. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu estou mostrando aqui na tela os financials da Uber até 2018, um ano antes do IPO. Então, ó, 2016, 3 bilhões e 800 de top line, receita, com um prejuízo operacional de 3 bilhões. 7 bilhões e 900 foi a receita em 2017, só que com prejuízo operacional de 4 bilhões. Em 2018, que foi o primeiro ano de gestão do Dara, 11 bilhões e 200 de receita com 3 bilhões de prejuízo operacional. Então a empresa ainda estava com bastante prejuízo. Nunca tinha gerado um trimestre de EBITDA positivo. Estou mostrando para vocês, EBITDA negativo desde o primeiro trimestre de 17 até o quarto trimestre de 18. E estava queimando muito caixa. Só para vocês terem uma ideia, em 2016, em termos de caixa operacional, queimou 2,9 bilhões de dólares. Depois essa queima reduziu para 1,4 bilhão em 2017 e 1,5 em 2018. Só que com esses números, ele conseguiu fazer a abertura de capital. Lá no dia 9 de maio de 2019, o Uber capta 8,1 bilhões de dólares no IPO, bem abaixo do que sonhava. Eles estavam com expectativa de ter um valuation de 120 bilhões de dólares na época. Quanto que eles conseguiram? Eles conseguiram 75 bilhões, muito abaixo do que eles tinham como objetivo. E aí o que aconteceu? A partir do momento que você recebe 8,1 bilhões e tem que ficar divulgando seus resultados cada trimestre, uma coisa eles tinham que mudar nessa operação que estava muito deficitária, como eu mostrei para vocês. O que o Dara começou a fazer? Primeira coisa, que é a coisa mais fácil de fazer, é cortar despesa. Aí no dia 14 de outubro de 2019, Uber corta 350 pessoas em terceira rodada de demissões em 2019. E as outras duas, vamos lá? Em julho, 400 pessoas do time de marketing deixaram a Uber e em setembro 435. Então já foram mais de 1.200 pessoas só em 2019. Só que o principal corte nem foram esses, foi esse aqui, ó. No dia 24 de 12 de 2019, Travis, fundador da Uber, deixa cargo no conselho da empresa. Por que isso foi bom? Parece, pelas notícias de bastidores, que o Travis não deixava o Dara executar o que ele efetivamente queria fazer de transformação no Uber. E aí, com a saída do Travis, o Dara ele ia ter controle total de todas as ações que ele ia querer tomar e executar, que tinha bastante resistência do Travis no conselho administrativo. Só que a gente sabe o que aconteceu, né, pessoal? Veio a pandemia e aí foi ótimo pro Dara, porque ele conseguiu acelerar o que ele tinha como objetivo. Só para vocês terem uma ideia, no dia 18 de maio de 2020, Uber demite 3.500 funcionários e fecha 45 escritórios. Qual que era a ideia do Dara? Fazer uma simplificação operacional, deixar a empresa mais enxuta, com menos operações, principalmente em regiões deficitárias, para você conseguir ter uma empresa mais eficiente. E começou a fazer o que a gente chama de mudanças estruturais. A primeira foi essa daqui. No dia 11 de maio de 2020, eles tinham apostado em patinetes elétricos. Várias empresas surgiram naquela época nesse segmento, só que queimava muito caixa. O que ele fez? Ele vendeu a operação da Jump para a Lime, que era o principal concorrente. O que mais que ele fez? Em 2020, como a gente sabe,
por causa da pandemia, o comércio fechou e delivery começou a ser um segmento muito forte. Qual que foi o grande problema que o Dara encontrou no Uber? Ele era já líder em diversas regiões em mobility, que é a parte que a gente conhece do Uber para a gente pegar ali para se deslocar de um ponto para outro. Só que a parte de delivery, o Uber não era líder. E aí o que ele fez? Ele começou a buscar aquisições para começar a ter liderança e escala para conseguir fazer essa parte de delivery e conseguir virar positivo no seu EBITDA. Então, ó, no dia aqui 6 de julho de 2020, o Uber compra Postmates de entregas de refeições por 13,9 bilhões de reais, algo em torno de 2,6 bilhões de dólares. E aí o que ele fez? Continuou simplificando a operação. Uber vende seu projeto de carros autônomos e desiste do negócio, isso no dia 8 de dezembro de 2020. De novo, era uma aposta muito interessante para o modelo de negócio, no entanto, estava queimando muito caixa e eles decidiram sair disso daqui e focar nas duas unidades principais, Mobility e a parte de delivery, né? Uber Eats deixa de funcionar no Brasil a partir dessa terça-feira. Isso daqui foi uma notícia do dia 7 de março de 2022. O que aconteceu? Dentro do projeto de aumento de rentabilidade do Uber Eats, eles começaram a sair de várias regiões que eles sabiam que eles não iam ter uma posição estratégica relevante. Brasil foi uma delas, até porque o iFood dominava esse mercado, e eles viram que para essas regiões ele teria que investir muito dinheiro para conseguir ter uma posição relevante. Como o Uber estava nessa briga de tentar equalizar a gestão de caixa, saiu das regiões que ele não teria, né, vantagem competitiva se não investir muito dinheiro, para focar nas unidades principais, principalmente na América do Norte. Deu certo todo esse processo, pessoal? É só dar uma olhada nos financials, né? Então, quando você analisa o EBITDA da parte de mobility, ele já estava positivo em 2018, 1 bilhão e meio de dólares, e passou para 5 bilhões em 2023. Na divisão de delivery, o EBITDA foi negativo aqui até 2021, só que com ganho de escala e toda essa estratégia de simplificação de atuação regional, chegou a um EBITDA positivo de 1 bilhão e meio em 2023. Isso muda, obviamente, o P&L da empresa. Vamos pegar o histórico aqui, ó. 2018, primeiro ano de gestão do Dara. Receita 10 bilhões e 400, prejuízo operacional 3 bilhões. 2019, 13 bilhões de top line, receita, com 8 bilhões e meio de prejuízo operacional, principalmente por causa daquele monte de demissão que ele estava executando e também simplificação das operações. 2020 veio a pandemia, a receita caiu para 11 bilhões e 113, só que o prejuízo operacional não ficou tão alto assim, 4 bilhões e 800. Então já estava direcionando que o turnaround estava dando certo. Em 2021, pessoal, 17 bilhões de receita com prejuízo operacional de 3 bilhões e 800, 1 bilhão a menos do que o ano anterior. 2022, a empresa chegou a um top line de 31,8 bilhões de dólares, com prejuízo operacional de 1 bilhão e 800, menos 2 bilhões de prejuízo operacional. Em 2023 veio a virada, 37 bilhões de top line, com 1 bilhão 110 positivo de lucro operacional. Então a empresa começou a ser lucrativa em termos operacionais em 2023 e também no lucro líquido, ó, 1 bilhão e 800 aqui de lucro líquido que a empresa divulgou em 2023. E a queima de caixa, vamos ver? Em 2017 tinha queimado 1 bilhão e 400 em termos operacionais. 2018, 1 bilhão e meio. Em 2019, 4 bilhões e 300 por causa do turnaround. Mas aí, o que aconteceu? 2019, 4 bilhões e 300, como eu falei para vocês. 2020 já foi para 2 bilhões e 700. Em 2021, quase chegou no break-even de geração de caixa. 445 negativo só. E aí, 2022, a empresa gerou caixa, 642, ainda muito pequeno. Mas ano passado, pessoal, a operação gerou 3,5 bilhões de dólares de caixa operacional. Então ele conseguiu fazer a empresa virar uma empresa rentável, ou seja, com lucratividade operacional e líquida, e também com uma grande geração de caixa operacional. Então foi sensacional esse turnaround? Foi. Obviamente ele cometeu alguns erros. Um deles foi esse aqui, ó. Na Uber, uma ressaca de 1,1 bilhão de dólares com a Drizzly. Isso daqui foi notícia do dia 16 de janeiro de 2024. Ele apostou numa startup que fazia entrega de bebidas alcoólicas lá nos Estados Unidos. Pagou lá em 2021 1,1 bilhão. E ele desistiu dessa operação. Mas uma das coisas importantes aqui que eu vejo que o Dara tem de bom é que ele não tem problema de voltar atrás em tomar as decisões incorretas. É muito melhor você fazer um stop loss e manter a estratégia de ganhar escala em mobility e também
na parte de delivery. Então, foram cometidos erros nesse processo, mas os acertos foram infinitamente maiores do que os erros. Isso aqui a gente vê no reflexo do comportamento das ações. Há 5 anos atrás, as ações estavam sendo cotadas a 41 dólares e 50 centavos, mais ou menos, né? Em 2020, chegaram num vale de 21 dólares, que foi atingido também lá em julho, no meio do turnaround, mas atualmente as ações, na sexta-feira, foram cotadas a 81 dólares e 22 centavos. Em termos de market cap 168 bilhões de dólares. Então, turnaround muito bem executado, um dos melhores casos de turnaround desses últimos tempos que a gente analisa nos cursos da BTC. E agora a gente entra na notícia principal para a gente entender que, baseado em todos esses bons resultados, agora os investidores estão colocando uma bonificação para ele de stock options de 136 milhões de dólares. Vamos entrar na notícia. Dara está sendo beneficiado pelo trabalho de recuperação que vem fazendo na Uber. Como parte da sua premiação pela companhia atingir um valuation de 120 bilhões de dólares, o executivo terá a opção de adquirir o equivalente a 136 milhões de dólares em ações, pagando menos da metade do preço atual do papel. Stock option, né? De acordo com o Financial Times, o preço foi estabelecido em 2019, antes da abertura de capital da Uber. Em outubro daquele ano, a companhia chegou a ser avaliada de forma privada em menos de 50 bilhões de dólares. Dara já estava no cargo de CEO. Vamos lá. Outros 2 executivos da Uber também foram recompensados dessa forma. O Chief Legal Officer, Tony, e o Chief People Officer, Nick. Na somatória dos 3 pacotes, a Uber vai disponibilizar mais de 2,2 milhões de ações avaliadas em 175 milhões de dólares. Mas eles executaram um excelente trabalho e o diretor de legal aqui ele tem muito trabalho em todos os países que o Uber tem problema de legislação, né? A Uber alega que o pacote foi, abre aspas, algo necessário devido aos desafios que a Uber enfrentava em 2017 e o papel crítico de Dara iria exercer e o papel que ele iria exercer no plano de transformação da companhia. Na época, a Uber acumulava problemas sobre a gestão de Travis, o fundador da empresa. E por último, o que vem impulsionando o valor das ações são os resultados financeiros da companhia. Em 2023, a Uber registrou seu primeiro lucro anual desde o IPO e colocou fim à era de queima de caixa dentro da companhia, como a gente viu nos financials. O lucro líquido foi de 1,43 bilhão de dólares, somando investimentos em capital e os ganhos da operação. Então, pessoal, esse turnaround foi bem feito? Foi sensacional. Um dos melhores turnarounds que eu acompanhei nesses últimos tempos é case aqui na BTC. Quem teve aula comigo nesses últimos 5 anos veio acompanhando a melhoria dos resultados operacionais e líquidos do Uber e principalmente as tomadas de decisões e o racional que o Dara vem impondo de eficiência operacional dentro do Uber. O Uber vem tendo resultados muito bons. Vamos ver se ele consegue conduzir agora a empresa para um próximo step. Conseguiu fazer a empresa ser lucrativa e geradora de caixa? Vamos ver quais são os próximos planos do Uber, agora com uma operação bem sustentável e com bastante perspectiva de ser extremamente lucrativa. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.